No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre comprimento focal e como é que você pode tirar o máximo proveito da sua lente zoom. Seja muito bem-vindo ao canal Lentes e Lentilhas. Eu sou o Érico de Sá e esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. Você saberia definir o que é comprimento focal? Pois é, muitas pessoas fazem confusão com relação a isso e às vezes até tomam decisões erradas na hora de fotografar. E eu vou te ensinar como é que você pode usar a sua lente zoom da maneira correta. Então, primeiramente, vamos definir o que é comprimento focal. Eu vou colocar aí na imagem a foto de uma lente vista por dentro, né? Então, na verdade, a gente deve chamar isso de objetiva, porque afinal de contas ele é um conjunto de lentes, né? Vários elementos ópticos com formatos e funções diferentes, além de ter também, na maioria das vezes, um motor de foco e também um diafragma. Bom, quando a luz atravessa todos esses elementos ópticos, essa luz converge para um único ponto. Esse é o que a gente chama de ponto nodal, é um ponto onde todos os raios convergem, tá? E aí, a partir desse ponto nodal é que ela diverge e é projetada na superfície do sensor. Então, o que a gente chama de comprimento focal nada mais é do que a distância entre o ponto nodal e a superfície do sensor. E é isso o que diferencia uma objetiva da outra. É essa distância, né, que a gente chama de 50 mm, 35 mm, 85 mm, enfim. Essa distância é que determina o comprimento focal. Mas qual é o efeito prático de você variar a distância do comprimento focal? Vou mostrar para você aqui, eu tenho duas lentes aqui comigo, tá? Se você observar, essas duas lentes são extremamente parecidas, tá? Vou colocar aqui na frente para você ver, tanto na altura aqui quanto no diâmetro, tá? Elas são muito parecidas, o corpo delas, só que, por exemplo, essa daqui é uma 85 mm, tá? E essa daqui é uma 35 mm, tá? Apesar delas terem o corpo muito parecido, o comprimento focal é completamente diferente. E eu vou mostrar aqui para você a foto feita com essas lentes, né? Primeiro aí é 35 mm e depois uma foto feita com a mesma câmera, na mesma distância, só que usando um comprimento focal diferente de 85 mm. E o que a gente pode aprender comparando essas duas imagens, né? Que o comprimento focal que a gente chama de grande angular, ou seja, abaixo de 50 mm, ela é mais inclusiva, quer dizer que ela coloca mais informação na cena porque o que muda é o ângulo de visão, o campo de visão é maior, você consegue inserir mais informações na sua cena. Já quando a gente vai para o lado da teleobjetiva, né, acima de 50 mm, a gente percebe que a imagem fica mais concentrada em um único ponto de atenção. Então é diferente, né? Você pode selecionar comprimentos focais diferentes de acordo com a sua necessidade. Eu, por exemplo, quando eu faço fotografia de arquitetura, eu uso sempre comprimentos focais bem perto do grande angular, né? Super grande angular, como por exemplo essa foto que você está vendo aí que eu fiz com 10 mm. Já quando eu vou fazer um retrato, eu prefiro utilizar o comprimento focal teleobjetiva, né? 85, 105 mm, tá? Para fazer uma foto com bastante atenção num único ponto, né? Fazer, por exemplo, a foto do rosto de uma pessoa que preenche praticamente o quadro todo. E aí eu tiro, né, todos os pontos que podem desviar a atenção daquela pessoa que vai observar a minha foto. Então, o que muda quando a gente varia o comprimento focal nada mais é do que o campo de visão, a quantidade de informações que a gente pode inserir no quadro. Mas você já deve ter visto por aí uma sequência de fotos parecida com essa, que mostra as distorções e a suposta compressão de planos quando você varia o comprimento focal. Mas na verdade uma informação muito importante que está sendo omitida aí é que foi variado também a distância. Então você não consegue fotografar, por exemplo, uma pessoa, né, com vários comprimentos focais diferentes, mantendo a pessoa sempre no mesmo tamanho em relação ao quadro, sem variar a distância. Então, conforme você vai partindo para o grande angular, você tem que se aproximar da pessoa. Se você vai para o teleobjetiva, você tem que se afastar da pessoa. Então, essa foto, além de ter variado o comprimento focal, ela variou também a distância. Então, na verdade, essas distorções que a gente consegue perceber nessa sequência de fotos são muito mais pela variação da distância do que pela variação do comprimento focal. Eu, inclusive, já fiz um experimento como esse aqui no canal explicando melhor sobre isso. Você pode dar uma olhada aqui no card. Então até agora a gente conseguiu entender que a gente consegue alterar a nossa linguagem visual, a mensagem que a gente está passando apenas por alterar o comprimento focal. E é por isso que todo fotógrafo gosta de ter uma coleção de lentes, né? Vários modelos diferentes, porque aí ele tem várias possibilidades diferentes de composição, variando sempre o comprimento focal. Só que você vai concordar comigo que não é nada prático você ficar trocando de lente o tempo todo.
né? Você não tem como ficar transportando várias lentes, né? Dependendo de onde você vai fazer a fotografia, e o trabalho de você tirar e colocar a lente no corpo da câmera também toma muito tempo. Mas lá nos tempos da fotografia analógica, né? Quando as câmeras começaram a se popularizar, o padrão era ter uma lente fixa, tanto é que a lente mais conhecida, a lente mais usada no mundo é a 50mm, que era a lente do kit que vinha nas câmeras analógicas, né? A lente zoom ela veio depois, né? Passou a ser uma novidade no mercado e todo mundo começou a buscar a praticidade de você ter uma lente zoom. Bom, e basicamente a diferença de uma lente zoom é que você tem um anel onde você consegue variar o comprimento focal. Então, quando você movimenta o anel, né, você tem um range focal, por exemplo, essa daqui é uma 16-50mm, que significa que eu posso ir de 16 até 50mm, né? Variando aqui o anel, eu consigo qualquer comprimento focal dentro dessa faixa, tá? Eu tenho uma outra lente aqui comigo que é uma 10-18, tá? Da mesma forma, essa lente aqui, quando eu mudo o anel, ela não provoca aqui extensão do corpo dela, né? Na verdade, ela provoca uma extensão muito pequena, mas eu também consigo variar, né, entre 10 e 18mm, usar qualquer valor de comprimento focal. Isso ajuda muito no fotógrafo porque você tem vários comprimentos focais no mesmo corpo de lente. Aí você não precisa ficar trocando de lente, né, quando você quer alterar a sua linguagem visual através do comprimento focal. Só que o uso da lente zoom pode induzir você a cometer um erro, né? Muitos fotógrafos iniciantes acabam cometendo esse erro, que é você utilizar o anel de zoom para fazer enquadramento, né? Por exemplo, você se posiciona em relação a uma cena e você corrige o enquadramento variando o comprimento focal. Isso tecnicamente não está correto e eu vou te explicar agora por quê. Existe uma coisa chamada profundidade de campo, né? Eu já falei várias vezes sobre isso aqui no canal, mas ela relaciona o comprimento focal, a abertura do diafragma e a distância que você está do assunto. E aí você vai ter uma porção maior ou menor da imagem em foco. Então, quando você varia o comprimento focal, você está variando também a abertura do diafragma e você também vai alterar a profundidade de campo. Eu também já falei sobre isso aqui no canal, você pode dar uma olhada nesse outro vídeo aqui no card. Então, qual seria o correto? Apesar de você ter essa praticidade de variar o comprimento focal na sua objetiva, você não deve utilizar isso para fazer composição, ou seja, para você corrigir o enquadramento, né? Você precisa pensar primeiramente qual é o comprimento focal mais adequado para aquela cena, se posicionar numa distância que seja suficiente e aí sim você vai fazer a sua composição, não simplesmente ficar aproximando ou afastando a cena para simplesmente conseguir um bom enquadramento. Eu, por exemplo, estou aqui com a minha lente aqui em 24mm, né? Se eu alterar aqui o comprimento focal dela, por exemplo, agora eu fechei o comprimento focal e eu mal consigo mostrar o rosto inteiro aqui, ela está fechada demais. Quando eu faço isso, o que aconteceu? Eu estou abrindo o diafragma e estou diminuindo a minha profundidade de campo. Agora, quando eu altero aqui de novo, né, o zoom, aí então eu mudei de novo a profundidade de campo, mudei a relação da área onde está o foco com o plano de fundo e eu mudei completamente a minha linguagem visual. Então é importante você, quando for fazer a sua composição, você primeiro escolhe qual é o comprimento focal, qual é o diafragma e você corrige isso com a distância. Aí você vai ter mais consistência visual. Você pode fazer uma sequência de fotos que conversam entre si, né? Você não vai ter muita variação. O que acontece? Às vezes você quer fazer uma foto muito aberta, e aí depois na sequência você faz uma foto muito fechada, variando o zoom sem alterar a distância, e você, de uma foto para outra, você tem uma variação de profundidade de campo que vai afetar o seu storytelling, né? Quando você cria uma sequência de fotos que contam uma história. É por isso que é importante você definir o seu comprimento focal, não em função de você simplesmente ajustar o enquadramento, mas para você criar uma linguagem visual consistente, controlando assim a profundidade de campo. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, deixa aqui o seu like, não deixe também de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado quando eu publicar um novo conteúdo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.